Você já ouviu falar no conceito do boi 7.7.7? Pois é, criado pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, ele usa a tecnologia na dieta e no manejo animal como alavanca de lucro na pecuária de corte. E a aplicação dessa tecnologia, ela mostrou resultados 3 a 4 vezes melhores do que a média de lucro que geralmente o pecuarista tem. E nesse cenário, a plataforma Boviexo, ela mostra ao pecuarista o caminho que deve ser seguido para cada lote e para cada animal e promete ainda desvendar o segredo de como ter mais lucro mesmo gastando mais. Será que isso é possível? Vamos saber agora na nossa conversa com Carlos Gomes. Ele é diretor executivo da plataforma online para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, Carlos. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Ô, Carlos, não é comum a gente ouvir falar em lucrar mais gastando mais, né? Eu queria que você explicasse que mágica é essa? A mágica vem do fato de que os fatores que compõem o custo e a receita numa operação, eles não são um para um. E quando você faz certas reduções de custo ou certos investimentos, o resultado que você tem ou a piora que você pode ter é muito maior do que aquela pequena mexida que você fez. Isso é o que nós conhecemos como alavancas de valor. Todas as indústrias têm uma alavanca de valor, não importa se você tem uma padaria ou uma fazenda. E no caso das fazendas de pecuária, sejam elas pecuárias de cria ou de recria e engorda, essas alavancas também estão presentes. E aí a gente está falando também de sustentabilidade, né, Carlos? Eu queria que você explicasse como é que é possível reduzir a pegada de carbono com menos emissão de gases de efeito estufa na dieta dos animais, o que é comum, né? A gente sabe que nessa atividade da pecuária existe essa emissão, mas, por outro lado, já existem as bolsas de créditos de carbono que também ajudam nesse sentido e podem, sim, transformar a atividade numa atividade mais lucrativa, né? Como é que isso funciona e como é que é o trabalho da plataforma de vocês nesse sentido? Obrigado por ter feito essa pergunta, porque ela é exatamente o cerne de todo o processo. Quando eu invisto mais, por exemplo, no desenvolvimento do meu pasto e na suplementação da dieta do animal, duas mágicas acontecem. Primeiro, com mais comida, por ter um pasto mais produtivo, eu consigo colocar mais animais dentro da fazenda, a capacidade de suporte aumenta. Depois, como esse capim é mais nutritivo e eu entro com o suplemento, esse animal ingere mais proteína, ingere mais energia, e são essas duas coisas que vão fazer com que ele ganhe mais peso. Com isso, se antes eu demorava, a média da pecuária nacional, 800 dias para levar um animal do nascimento ao ponto de abate, eu consigo levar animais hoje a abate em 24 meses, que é o que preconiza o Boi 77 da APTA. E eu consigo levar até menos se eu separar a atividade de cria da engorda, né? E o mais interessante é que, ao reduzir este tempo e ao fazer com que o animal engorde mais por unidade produtiva, por hectare de pasto, etc., eu faço com que as emissões de carbono sejam reduzidas. E se você tem 43 quilos, em torno de 43 quilos em alguns casos, esses números estão sendo revistos e hoje já são um pouco menores, para pasto tradicional, maltratado, etc., você pode chegar a 53%, 55% de redução quando eu tenho esse pasto tratado adequadamente, fertilizado, etc. É aí que o tal do investimento, daquele que parece ser um custo maior, acaba resultando num lucro maior. E, inclusive, é possível beneficiar os pecuaristas que menos poluem, né? E ainda beneficiar também os que poluem mais, porque é feita uma negociação desses créditos, né? Isso eu queria que você explicasse como é que isso Exato. funciona. Para quem está acompanhando a gente agora, tem interesse em tornar a sua atividade menos poluente, mais sustentável, porque a gente sabe que isso abre mercado. Como é que a pessoa deve proceder e o que ela precisa entender desse mecanismo?
Ok. Essa pergunta é muito importante. As pessoas se perguntam por que a pecuária brasileira é uma vitrine tão importante. Bom, o Brasil é o segundo maior rebanho comercial do mundo, o maior exportador. E a atividade de pecuária, dentre todas as atividades econômicas no mundo, em qualquer país, ela é a quinta mais poluente. Então, por isso ela se torna importante. A gente tem que entender também que por trás dessa discussão de sustentabilidade, há sempre duas agendas. Uma agenda que é a explícita e a legítima, que é o fato de que não haverá vida nesse planeta se a gente não mudar o curso das coisas. E aquilo que há 15, 20 anos atrás, quando começou a se discutir sobre carbono, a gente pensava que era um problema talvez dos nossos netos, a gente já vê hoje. A segunda agenda, que é uma agenda não explícita, é a agenda de competição no comércio internacional. Então, quando a nossa pecuária é atacada, o que nós temos são movimentos de países que querem enfraquecer a posição competitiva brasileira. O fato é que, como a gente consegue fazer uma pecuária mais lucrativa e com uma menor emissão de carbono, duas coisas o pecuarista pode se aproveitar. Primeiro, de forma qualitativa, vários pecuaristas brasileiros já poderiam hoje ter um selo verde na sua carne e explorar isso do ponto de vista de marketing. A Embrapa tem trabalhado nisso, alguns órgãos do governo têm trabalhado nisso, mas a gente precisa de uma coordenação nacional de políticas para que a gente comece a criar um selo verde Brasil da produção pecuária que já existe em várias produções. A segunda é que, ao reduzir a pegada carbônica, o pecuarista consegue transformar isso em lucro. Há exemplos, existe um médico, o Estopo, que vendeu 18 milhões de reais de emissão de carbono no final do ano passado por conta de uma área que ele preservou na fazenda dele. Na verdade, o pecuarista não sabe, mas existem três formas de você ganhar dinheiro com crédito carbono. Ou você enterra o carbono, que é esse caso quando você preserva a floresta, ou você substitui o processo, então você deixa de produzir proteína de um animal, passa a produzir de outro que seja mais eficiente, ou você muda o seu processo para torná-lo mais eficiente, que é o caso, por exemplo, quando a gente sai dos carros a gasolina e muda para um carro elétrico. Quando você sai de um boi alimentado a um pasto fraco e muda para um boi criado com um pasto corretamente tratado e uma dieta suplementada, você tem uma menor emissão e você pode transformar essa emissão em créditos carbono. Isso no Brasil já começa a se estruturar. Nós já temos uma bolsa local, nós já temos agências certificadoras locais. O que a gente precisa agora é políticas de governança nesse processo e que o mercado, que o pecuarista entenda esse valor. Eu fiz algumas simulações, o pecuarista consegue praticamente dobrar o lucro dele por animal e por hectare se ele fizer uma estratégia adequada para maximizar a parte operacional e maximizar a parte de sustentabilidade. Ô Carlos, e aí nesse sentido, como é que funciona o trabalho de vocês da Boviexo? Qual é o trabalho que vocês desenvolvem? De que forma que vocês ajudam nesse planejamento do pecuarista? O Bovex é uma solução que foi desenhada para o pecuarista tomar essas principais decisões na operação e na gestão do dia a dia da fazenda dele. Então, como todo sistema, ele tem um pequeno período de implementação em que a gente conecta a solução com os outros softwares que o pecuarista tem na fazenda, a balança dele e assim por diante, né? E a partir daí ele passa a operar. O sistema, além do treinamento normal que as pessoas recebem, o sistema tem uma interface que o ajuda automaticamente a navegar pelas funcionalidades e ele pode demandar uma consultoria, tanto da Bovexo quanto e principalmente externa, do zootecnista que já o apoia, do agrônomo que já o apoia. Essas são as pessoas mais importantes para mostrar para ele quais são as diferentes alternativas, por exemplo, de estratégia que ele tem, face às especificidades da fazenda dele. Se a fazenda dele produz milho e soja, ele pode fazer uma dieta à base de concentrados com a produção local dele, etc. Então, tudo isso é desenhado em conjunto com a equipe técnica que já suporta esse pecuarista. E a partir daí, o pecuarista usa essa ferramenta praticamente todos os dias, porque todo dia acontece algum evento externo. Ou é o preço da carne que subiu, ou é o frango que deixou de ser exportado, ou é a seca que afetou a produção de grãos. Tudo isso afeta o preço do boi e da carne no mercado e, portanto, o pecuarista volta ao sistema para entender como é que essas coisas se relacionam com o lucro dele. É bem interessante, viu, Carlos? Agora, para encerrar, qual que é o custo para o pecuarista ter acesso a essa plataforma, a essa ferramenta? Essa é a parte interessante. O pessoal pensa que normalmente uma ferramenta dessas é cara. Não, não é. Essas ferramentas, toda a adoção de tecnologia
parte por um princípio de que normalmente o comprador, no caso o pecuarista que está na outra ponta, normalmente ele investe até 25% do lucro que ele provavelmente vai ter. Essa é uma métrica que existe nessa indústria de venda de soluções baseadas em valor. Então, toda a nossa construção é baseada, todo o preço, todo o custo da solução é baseado nisso. O pecuarista pode adquirir pagando por boi, uma taxa fixa mensal, ou pagando por um conjunto de bois, isso depende da estratégia dele de comercialização e de criação dos animais, e esse custo fica normalmente abaixo dos 89 centavos por animal, que é um custo bastante plausível, ele representa menos de 2%, 2,5% do potencial valor agregado, do lucro adicional gerado. Muito bem, Carlos Gomes, diretor executivo da Bovexo, muito obrigada aí pelas informações, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.